Olá, boa tarde. O programa Primeira Página desta semana vai tentar traçar um perfil do mercado de histórias em quadrinhos, que aliás vive um bom momento, um raro bom momento, depois de muito tempo aí devagar, quase parando. Acompanhe. As cifras movimentadas pelo mercado de quadrinhos no Brasil compõem uma caixa preta do setor. Publicações como a revista Isto É, no entanto, calculam que só a Maurício de Souza Produções, com a Turma da Mônica, entre licenciamento e publicações, deve faturar acima de 2 bilhões por ano. Nos Estados Unidos, ao contrário, há até ranking das revistas mais vendidas por mês. A Marvel, por exemplo, frequenta as 10 mais comercializadas com Homem-Aranha, Wolverine, X-Men e Capitão América. Batman, da DC, é um dos raros forasteiros entre eles. Para falar sobre o momento atual desse mercado, as associações com o cinema e o cenário editorial, convidamos o jornalista J. Silvestre, titular do blog Papo de Quadrinho. Bem-vindo, Jota. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. O que levou você a escrever sobre quadrinhos? Eu acho que foi uma junção de duas paixões, o jornalismo, né? Me formei jornalista na Metodista em 89, já há bastante tempo, e leio quadrinho desde criança. Então eu pude juntar essas duas paixões. Eu gosto de escrever, gosto de jornalismo e gosto de ler quadrinho. Então, hoje com essas novas tecnologias, né, então permitiu que eu tivesse um blog onde eu posso escrever sobre quadrinho, e não só quadrinho, né, cultura pop em geral. Desenho animado, cinema, séries de TV, são todas paixões que normalmente o leitor de quadrinho também gosta desses outros produtos. Eu me lembro quando eu era garoto, eu lia lá o Fantasma, Mandrake e tal, mas Tio Patinhas muito raramente. Depois eu parei de ler, parecia que era uma coisa meio de nerd e tal. Agora virou cult de novo, ler história em quadrinhos? Eu não sei se virou cult, na verdade. Eu acho que tem alguns fatores aí, principalmente o cinema. O cinema popularizou os super-heróis. O cinema tirou o super-herói do gueto, do fã, do nerd, e levou para um número de pessoas que até então não tinham contato, não tinham conhecimento, e essas pessoas estão indo buscar referências, né? Então, o primeiro fator é o cinema, o segundo é que hoje a gente vive a era da cross-mídia. Então, o herói do quadrinho está no cinema, o do videogame está na televisão, que está no cinema, que está indo para um livro. Então, a partir do momento que você trabalha com mais mídias, você atinge um número maior ainda de pessoas. E um terceiro fator que eu acredito que expandiu esse mercado foi o da informação, a era da informação que a gente vive. Então, eu estava conversando com amigos outro dia, eu me lembro quando Star Wars se estreou no Brasil, o primeiro, né, o quarto episódio em 77, 78, o que você tinha? Uma matéria no jornal, uma matéria no Fantástico, era o máximo que você tinha de divulgação. Hoje, você vê, está tudo compartilhado, está no Facebook, está no Twitter, está o trailer no cinema, está o trailer na televisão. Essa massificação da informação e maior acesso à informação, eu acho que também contribuiu muito para que a cultura pop em geral e os quadrinhos em particular deixassem de ser um produto de nicho e se tornasse um produto mais popular. E isso gera negócio, isso gera licenciamento, isso gera marketing, isso gera merchandising, uma série de coisas. Eu até ia te perguntar assim, o quanto o cinema contribuiu para que o quadrinho chegasse a esse estágio, mas você lembra, voltando aí, que primeiro filme que ajudou e que filmes vieram na sequência para impulsionar dessa forma? Olha, a retomada porque filme de super-herói existe desde que o cinema é cinema. O Superman foi criado em 38, em 41 já tinha desenho animado dele, que passava nas matinês do cinema. Na década de 40 também tinha matinê, nem tinha televisão. Quando a televisão se popularizou na década de 50 já tinha um seriado do Superman. Essa coisa da cross-mídia ela é antiga, ela está na gênese da cultura pop, mas nunca foi como hoje. A gente vê a retomada do cinema de super-herói no filme Blade, Caçador de Vampiro, que é de 99, se não me engano, 98, 99. Ali a Marvel, não a Marvel ainda, não a Marvel como estúdio, mas a Marvel como detentora da marca, viu ali um sucesso inesperado e enxergou o potencial. Parece que o mercado estava preparado para ver os heróis de carne e osso. Mas quem realmente impulsionou esse cinema foi o primeiro filme dos X-Men, que se eu não me engano é de 2000, 2001, e aí foi um mega sucesso. E aí
Depois disso a coisa não parou mais. Em 2008 a Marvel criou seu próprio estúdio com o Homem de Ferro 1 e criou todo esse universo que está aí, que desbancou em Vingadores 12 anos depois, que rendeu 1 bilhão de bilheteria. O que fez mais sucesso aí desses quadrinhos no cinema? Falando só em quadrinhos, não vamos falar de Star Wars, né? Porque Star Wars está quebrando todos os recordes, é cultura pop. Mas hoje você tem, em 2014, por exemplo, 2015, na verdade, ano passado, Vingadores 2, que faturou mais de 1 bilhão, foi a 4ª maior bilheteria mundial no ano passado. 2014, dos 10 filmes de maior bilheteria, você tem 4 filmes entre os 4 filmes de super-herói no ranking dos 10. O primeiro filme a bater a casa do bilhão foi o segundo Batman, aquele com o Ledger, muito em função da morte dele, aquilo trouxe... Coringa, né? O Coringa, o papel do Coringa, o Heath Ledger. Aquilo trouxe um público que não estava acostumado, que não viu só é mais um filme de super-herói. A curiosidade levou muitas pessoas a reverem esse filme, depois a indicação do Ledger para o Oscar. E aí Batman foi o primeiro a bater 1 bilhão. Hoje, um filme de super-herói mais bem posicionado em bilheteria continua sendo o primeiro filme dos Vingadores, que é 1 bilhão e 500 e poucos milhões aí. Você sabe o que vem por aí esse ano, próximo, em matéria de cinema? Ali? Olha, para você ter uma ideia de como esse mercado está forte, até 2019, só Marvel e DC, ou Warner, que é dona da DC, e Disney, que é dona da Marvel, tem programado aí mais de 20 filmes de super-heróis, até 2019 e 2020. Fora a Fox, que também tem outros personagens, a Sony, que tem outros personagens. A gente tem perto de 30 filmes aí para os próximos 5 anos. Só esse ano tem 7 filmes. E eu acredito que o grande blockbuster é Batman vs Superman, que chega em março agora. Isso é o encontro de cinema que todo nerd... Por que eles vão brigar? Eles não são justiceiros? Então, que é ciúme? Todo bom ciúme filme de homem. Quem viu Vingadores, inclusive, sabe, todo bom quadrinho de encontro de super-heróis começa com uma briga, eles não se entendem, depois eles percebem que estão do mesmo lado, porque tem um inimigo comum mais poderoso. Com Batman vs Superman vai ser a mesma coisa. Como tem um quadrinho da década de 80, onde eles brigam realmente por questões políticas, que fez muito sucesso, esse quadrinho vai meio que servir de base para essa primeira fase do filme, onde eles ainda não estão se entendendo. Isso é assim, é um sonho de fã ver Batman vs Superman no cinema. Assim. Quais são os quadrinhos que hoje estão mais em evidência, aí, que vendem bem em banca, que são os grandes tiragens aí? Você deu uma informação, o que você falou é correto. Assim, hoje no Brasil você não tem números de mercado, não tem. Nos Estados Unidos, quem divulga esses números é a distribuidora, é a maior distribuidora que faz o quadrinho chegar à Comic Shop. Ela dá aquele número, inclusive com o ranking das revistas mais vendidas. No ano passado a revista mais vendida foi Star Wars. A Marvel fez uma versão nova da revista Star Wars. O número 1 vendeu mais de 1 milhão de exemplares, que é um número que hoje não se chega, não se consegue. A Marvel tem 47% de market share nos Estados Unidos. Então, tirando Star Wars, que é da Marvel, eles têm uma saga chamada Guerras Secretas, onde eles também colocaram um monte de heróis para lutar entre si. Esse foi o quadrinho mais vendido no ano passado nos Estados Unidos. Mas você ainda tem os medalhões, como você lembrou bem, Homem-Aranha, Batman, estão sempre tem alguma coisa diferente na revista do Batman, uma série nova, ou na do Homem-Aranha, eles aparecem lá entre os top 10. Aqui no Brasil não se sabe. No gênero de super-heróis, você tem uma noção de negócio de Maurício de Souza, por exemplo, esse dado que você deu. De super-herói, que hoje é produzido e distribuído pela Panini no Brasil, não existe. A gente imagina que venda coisa de 10 mil exemplares algumas revistas de super-heróis. E diferente dos Estados Unidos, onde cada herói tem a sua revista, aqui a gente trabalha com um sistema de mix. Nosso mercado não comportaria tantos títulos. Então a Panini faz o quê? Pega uma revista onde que reproduz 3 a 4 revistas americanas. Então é difícil saber qual o herói que vende mais. Por que um super-herói como o Fantasma, já que eu fui fã do Fantasma, não deu certo? Ainda falaram lá que a roupinha dele parecia muito carnavaleiro. Se for olhar o uniforme, vários não teriam dado certo. Eu acho que o Fantasma deu muito certo, na verdade, né?
Mas como ele fez sucesso numa época, eu acho que o Fantasma ficou um pouco anacrônico, assim, você não teve investimento da editora, que era dona do Fantasma, e talvez você não tenha tido um bom material que foi produzido. O Fantasma, em outras paragens, na Europa, por exemplo, ele ainda vende muito bem. Eu acho que no Brasil faltou investimento, faltou acreditar no personagem. E recentemente foi feita uma atualização do personagem, colocaram o filho do Kit Walker, que seria o próximo fantasma dentro daquela linhagem, que você conhece bem a história. Foi feito um encadernado, uma série especial, funcionou muito bem, assim. Mas eu acho que é muito um problema de Brasil, assim, você ainda tem países onde o fantasma é muito lido. O licenciamento, o mercado de licenciamento, que no Brasil ainda é muito 10% do americano, usa muito o super-herói em vários segmentos, né? Principalmente caderno, né? Camiseta, tudo, né? E tal. Bonecos, enfim. Você tem essa cifra aí de quanto movimenta o mercado de... Não de super-heróis especificamente, mas de licenciamento. A gente tinha acesso a esses números aí, 10 bilhões, não era alguma coisa de novo, aqui no Brasil você não tem tudo muito detalhado. Eu tenho alguns números que eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, estão um pouco defasados, mas para você ter uma ideia, em 2013, Homem-Aranha, produtos relacionados ao Homem-Aranha, venderam mais de 1 bilhão e 300 milhões no mundo, disparado. Enquanto que Vingadores venderam coisa de 500 boneco, caderno, copo, tudo. bola... Brinquedo. Star Wars nem tinha estreado, já se tinha vendido mais de 1 bilhão em brinquedos no mundo todo. Então, brinquedo é muito forte. Material escolar, a gente está nessa época aqui de escola, se for nas lojas, você vai ver muita capa de caderno, de têxtil, ainda tem muita coisa, camisetas como essa. É um mercado. Eu arrisco dizer hoje para você que o licenciamento talvez seja a maior fonte de receita dos estúdios, mais do que o quadrinho, muito mais do que o quadrinho, mais do que o cinema. Enquanto você tem um filme por ano que vai chegar perto de 1 bilhão, se for muito bem, se for um Vingadores da vida, um personagem, ou 2 personagens, você já está faturando isso, fora todo o restante do seu mix. Então, eu acho que hoje o licenciamento é a grande galinha dos ovos de ouro do mercado de entretenimento. Você falou em cross-mídia, né? Essa questão de intercomunicação das mídias. O que a internet ajudou, está promovendo, ajudando o quadrinho? Se é que ajuda? Você ainda não tem o quadrinho estrito sensu ali, o quadrinho digital, ele ainda não é uma experiência que funcionou no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Hoje você tem lá muito mais do que aqui, da mesma forma que tem a Diamond que distribui o quadrinho físico, tem a Comixology que distribui o quadrinho digital. Tem um bom faturamento, eu não lembro o número, mas o crescimento é muito grande porque a base é sempre pequena, então está se expandindo. Mas acho que mais do que a leitura do quadrinho, a internet ajuda no sentido da popularização, da divulgação, de você poder inclusive usar o quadrinho ou os produtos relacionados em outra plataforma. Eu acho que o exemplo mais gritante é a Netflix, que fez uma parceria com a Marvel para lançar 5 séries de super-heróis da Marvel. Já teve Demolidor, que foi um grande sucesso, Jessica Jones, que foi um sucesso parecido, e o sucesso foi tão grande que eles mexeram no cronograma. Agora Demolidor vai ter uma segunda temporada que não estava previsto, e aí um personagem que participa do Demolidor, que é o Justiceiro, já estão falando em ter uma série própria, porque só de ver gravar os caras já estão gostando do que está acontecendo. Então, quando você vê uma coisa como a nova mídia, que é um sistema streaming de vídeo, como a Netflix, se associando com personagens que foram criados na década de 60, você percebe o quanto é importante essa questão do cross-mídia para a sobrevivência do quadrinho e dos super-heróis. Estão ressuscitando um bando de super-herói que eu nem imaginava que existisse, né? Anel Verde, o Arqueiro, agora você falou Demolidor. Pô, o elenco é enorme, extenso, pô. Olha o tamanho desse universo aí, pô. Quando a Disney comprou a Marvel por 3,4 bilhões, se eu não me engano, falou-se aí em mais de 4.000 personagens.
entre o personagem e a sua versão, porque o personagem tem a versão do futuro, a versão alternativa, de outro universo, dá uma combinação. Falaram até mais, 4.000 é um número modesto, esse número pode chegar a 7.000 só na Marvel. Você imagina a DC Comics, que é até mais antiga que a Marvel. Então é um manancial de coisas que você pode fazer incrível. Agora, você corre riscos. Eu vou fazer um filme de um personagem que é extremamente obscuro. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Asterix sumiu, por exemplo? Asterix houve um momento e de repente... O Asterix, ele tá chegando um filme dele agora, aqui no Brasil. Já tá... Teve um lá com o Depardieu, não teve lá? Que Tem 2 com o Depardieu. O que acontece com o Asterix é que depois que um dos criadores faleceu, né, você teve uma perda ali, assim, inclusive de público. Mas ainda é um personagem na França, um personagem dos mais importantes, assim, acho que eles estão para os franceses como Mônica e Cebolinha para a gente, guardadas as proporções do gênero, mas é um personagem bastante importante. Olha, o Sebrae calcula que uma loja especializada na venda de quadrinhos pode chegar a faturar até 1,5 milhão por ano. Eu acho um exagero, que dá aí 125 mil por mês. É possível isso? Tem alguma loja especializada em quadrinhos? Eu não conheço. Tem várias lojas especializadas em quadrinhos. Em São Paulo? Em São Paulo. Inclusive tem um corredor nerd ali. Se você vem da Benedito Calixto, que tem a gibiteria, Pinheiros. Aí na Jaú, ali toda essa região, faz um corredor ali pela Paulista. Tem a Comics, aí você mais pra frente tem a Geek. A Geek é uma divisão da Livraria Cultura, só para vender quadrinhos. Então, assim, formou um corredor. Você tem algumas poucas lojas especializadas, mas tem bastante. Não sei até que ponto esse número do Sebrae, não consigo ter ideia, porque você tem nessas lojas especializadas não só o quadrinho de super-herói, mas você tem muito quadrinho autoral, muito quadrinho voltado para adulto, que fala de cotidiano, que fala de questões existenciais, nacionais e internacionais. Esses álbuns normalmente são mais caros, enquanto um gibi de super-herói custa, sei lá, 10 reais, vamos arredondar, um quadrinho desses custa até 30, 45, 65 reais. No volume pode ser, mas eu não sei se... Parece um número absurdo. Né? Não sei se qualquer loja, eu acho esse número tem sebo de gibi? Tem lugar onde que vendem gibis antigos, fazem trocas? O Sebo do Messias, quem é de São Paulo conhece o Sebo do Messias, que fica ali atrás da Praça da Sé, na João Mendes. Eles têm um andar só de quadrinho. É um play center, cara. O sujeito leva, compra e vende, eles compram também gibi antigo. Também, você pode vender. Tem alguns amigos meus que tem sebo, um amigo meu tem sebo lá em Osasco. E você tem um canal muito importante de distribuição de gibi, principalmente nacional, que são os eventos. Normalmente eventos de quadrinho tem um espaço para o autor colocar lá a banquinha dele. Você diz os festivais, por exemplo? Os festivais, por exemplo, desde festivais pequenos, locais, a grandes festivais como o FIC de Belo Horizonte e até a Comic Con, que teve aqui em São Paulo em dezembro, a segunda edição, que é um mega evento. Você olha de um lado, tem os maiores estúdios ali representados, Paramount, Warner, Disney. Você olha do outro, 260 mesas com autores independentes vendendo seu trabalho. Você falou em autoral, né? Dá para imaginar o que dá para ganhar com um gibi autoral, com a produção disso? Quanto sai fazer um gibi autoral? Aí vai depender muito, assim. Hoje a gente, apesar de ter muita gente que ainda gosta do formato fanzine, trabalha com fanzine, você tem pessoas que imprimem o gibi em casa, como o Marcati, que é um cara que está aí no mercado há mais de 30 anos, e você tem pessoas partindo para um formato mais profissional. Hoje você tem algumas formas de financiar esse quadrinho, que você não tinha antes. Por exemplo, o financiamento coletivo. O Catarse, que hoje acho que é a principal plataforma de financiamento coletivo, não sei se está claro quando eu falo financiamento coletivo, né? Você coloca um projeto no site e vende cotas. Se você der 30 reais, você ganha HQ. Se você der 50, você ganha HQ mais um pôster autografado. Se você der 100, você ganha HQ, um pôster e eu crio um personagem com seu nome. Tem prêmios, que eles chamam, né? E aí o Catarse já tem, entre projetos que terminaram e projetos em andamento, mais de 190 projetos de quadrinhos. Muitos desses foram viabilizados. O último cálculo que eu fiz, em outubro de 2014,
já tinham sido financiados mais de R$1,5 milhão em gibis pelo Catarse. Faz um ano esse estudo, certamente esse número está defasado, já pode colocar mais de 2 milhões. Esse é um formato. Você tem programas de mecenato oficiais, por exemplo, o governo de São Paulo tem um chama PROAC Quadrinho. Então ele escolhe 20 projetos e dá R$40 mil na sua mão para você fazer o seu quadrinho. Qual que é a única contrapartida que você oferece? É fazer workshops, um número limitado de workshops, e doar uma quantidade para eles distribuírem nas bibliotecas. Então e tem programas assim em vários outros estados. Então esses programas têm facultado ao autor independente buscar financiamento para fazer um trabalho que foge do fanzine, daquele formatinho. 40 mil daria para fazer o quê em termos de tiragem e pagar gráfica? Não, depende muito. Se você é só um roteirista, você precisa contratar um desenhista, aí parte desse dinheiro já vai. Hoje você pagaria em média R$50, R$60 por página para um desenhista. Dependendo das páginas, faz a conta. Se você fizer um gibi de 100, tem umas 100 páginas, 6 mil já foram embora. Agora, se você é um roteirista desenhista, você já não tem você tem o trabalho, mas você não tem esse gasto. Então depende muito, porque são muitos formatos também, Luiz. Então depende do papel que eu quero escolher. O problema da produção independente e a distribuição, cara? É a distribuição. Esse então, é o problema. Vai por aonde? Em geral, os caras cobram pedágio para fazer. Exatamente. Para botar no ponto de venda. Só se vocês imaginarem aqui, as livrarias cobram, sabe aquela pilinha que você chega, vem em destaque e tal? Pois é, aquilo lá foi pago, é como no supermercado, na gôndola, um produto em destaque, paga pedágio, né? E não é pouco. Esse é o maior problema. Então, como os autores resolvem isso? O autor independente. Digamos que eu fui lá no Catarse, peguei lá, consegui R$15 mil para fazer meu gibi, vou pagar todas as recompensas, te dar o seu pôster, o seu exemplar, porque funciona como uma pré-venda, na verdade. Então, vou pagar todas as recompensas, sobrou uma quantidade de exemplares. Isso é levado para ser vendido nos festivais, como te falei, vendido pela internet, ou nas lojas especializadas. O que é esse Catarse? Desculpa. O Catarse é um site, quem quiser conhecer, chama Catarse, com S, catarse.me, que é o principal site de financiamento coletivo hoje que a gente tem no Brasil. Tem um outro chamado Kikante, se eu não me engano, que o Kikante está certo, tem algum outro também, mas o Catarse é o maior. E lá você tem projetos de todo tipo. Projeto para teatro, projeto para música, projeto para lançar... As bandas estão lançando disco financiadas não é pelo Catarse, o Catarse é a plataforma, o financiamento é coletivo. Então vai depender da sua rede de amigos, das pessoas acreditarem no seu projeto. O princípio é o mesmo daquelas compras coletivas que hoje deram uma murchada. O sujeito comprava lá... Mais ou menos, porque o produto nem está pronto. Então, vamos supor, a primeira página fala assim, olha, eu vou fazer um programa de TV na UTV, esse programa vai me custar R$10 mil por mês, eu preciso de 120 mil para manter o programa em um ano. O programa vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Você coloca tudo que tem e chama as pessoas. Olha, e aí, você gostaria de ser um patrocinador, um financiador desse programa? Vamos lançar a ideia aqui. O que eu ofereço em troca? O seu logo, o seu entrevistado, e aí você coloca as recompensas. Para cotas de R$100 é isso, para cotas de R$200 é aquilo. Se você atingir lá os 120 mil, muito bem. Sai o programa. Sai o programa. Senão, antes você perdia. Eu consegui só 60 dos 100 mil, e agora? Né? Perdi. Tipo, o Catarse devolve dinheiro para os caras. Agora tem um formato mais flexível. Você não alcançou a meta, mas você fica com o dinheiro. Se eu não me engano, a diferença disso é que a parte que você paga para a plataforma, para o Catarse, para o Kikante, é maior do que se você tivesse atingido a meta. Vamos voltar para os quadrinhos aqui. É fato que esse crescimento do mercado também teve uma contribuição aí dos quadrinhos japoneses nos anos 2000? Então... Sem dúvida. Eu arrisco a dizer, apesar que, de novo, a gente não tem números. No Brasil, pelo menos, eu acredito que você vende mais mangás, que é o quadrinho, o nome que se dá ao quadrinho japonês. Por que mangás? Tem uma explicação? Não, eu não tenho... Batizar em mangás não pode certamente quer dizer alguma coisa em japonês que eu não vou saber agora. Eu comecei a ler mangá muito recentemente. Como eu fui criado lendo quadrinho de super-herói americano, eu não cheguei no mangá, até porque quando eu era criança não tinha a oferta que a gente tem hoje.
Então hoje, se você vai a uma banca de jornal, você vai encontrar mais títulos de mangá do que de super-heróis, e consta que a venda é maior de mangás. Deixando claro que mangá não é um gênero, é só o nome que se dá ao quadrinho japonês, que tem algumas características próprias. Mas dentro do mangá você vai ter coisa voltada para menino, para menina, para jovem, para adulto. E isso consta que vende muito aqui no Brasil. Hoje a gente tem pelo menos 3 grandes editoras, que é a JBC, a New Pop e a própria Panini, que estão trabalhando com mangá. E pela oferta de títulos que você vê nas bancas e que eles lançam a cada mês, eu acho que é um bom negócio, até mais do que o super-herói. Isso me lembrou assim, os áureos tempos do cinema japonês, Akira Kurosawa e tal, que eu tinha uma dificuldade terrível de lembrar quem era quem ali, porque vai tudo muito parecido para a cultura ocidental, né? Os quadrinhos são assim também? Depende muito do artista, né? Se ele sabe caracterizar bem o personagem, mas eu, como comecei a ler mangá velho, né? A coisa de 2 anos, 3 anos que eu comecei a ler mangá, eu ainda me confundo com os nomes. Então com certa confusão tem, né? Tem, pelo menos eu me confundo. Se eu estou lendo 3 mangás ao mesmo tempo, eu até lembro da cara do protagonista daquele lá, mas eu já não lembro o nome dele, eu preciso ler de novo para ler. Eu lembro o Kagemusha, rapaz, que era o sósia, né, que toma o lugar do rei por uma necessidade daquele clã. Era uma dificuldade lembrar se o cara já era o senhor ou era o próprio sósia, né? As publicações melhoraram nos últimos anos? Em que sentido? Em qualidade, em visual, em design, em apresentação, em tudo, enfim. Isso existe até uma discussão dentro do próprio meio de quadrinhos, né? Porque o quadrinho ele precisa renovar o seu público, né? Então, eu sou um cara que começou a ler quadrinhos nos anos 70, eu prefiro o quadrinho colorizado, desenhado e colorizado à mão, ao que é feito hoje no formato digital, por exemplo. Eu acho que fica muito artificial. Mas para quem cresceu lendo isso, vai achar que aquilo que eu lia, que aquele shape de personagem, é antiquado, é muito difícil. A qualidade melhorou, o digital ajuda muito, ajuda na produção, ajuda na colorização, tem pessoas, dá efeitos que você não conseguia antes no nanquim, né? E na caneta ali, na colorização. Em termos de qualidade, sim. Em termos de roteiro, mudou muito, principalmente depois do final dos anos 80. Os quadrinhos, mesmo o quadrinho de super-herói, ele ficou um pouco mais adulto e chegou ao extremo de ficar um pouco apelativo. Mas... No que sentido sexual? Não, violência ou tá. tramas até muito complexas, assim, para quem você imagina que seja o público. Então você fica pensando, bom, isso para um adulto está ok, agora e para uma criança? Está discutindo essas questões aqui, como aborto, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, as crianças de hoje são muito mais bem informadas do que as crianças do que nós éramos. São o fim da picada. Exatamente. Não? Então, eu acredito que você tem pessoas profissionais cuidando disso, então eu acredito que tem excessos, tem erros, todo mundo comete, mas eu acredito que o quadrinho está sabendo acompanhar a evolução dos seus leitores. Ainda que leitores mais velhos, como eu, tenham algumas restrições ou não gostem, porque aquele produto não é mais feito para mim, é isso que eu tenho que entender. Aquele produto não é para mim. Mudou o público. Óbvio. Então tem coisas que eu não vou gostar, mas certamente meu filho de 11 anos vai se identificar com aquilo. E tem que renová-lo. Como eu falei, o Superman foi criado em 38, são 75 anos. Os leitores, os primeiros leitores não estão que não vivos, mudou, o resto... Não, Imune já saiu, e nesses 75 anos tiraram o Kryptonita, colocaram, mudaram de cor, mudaram o efeito. Tem que fazer isso. E aí você vai deixando alguns leitores para trás, né? Por sorte, como o mercado está aquecido, as editoras, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, têm sido muito inteligentes, a Panini, de estar seguindo com as histórias mensais, com uma diferença de 8 a 10 meses em relação ao que está sendo publicado nos Estados Unidos, e estão investindo em relançamento de coisas dos anos 80, históricas e qualquer coisa. O Casamento do Fantasma, por exemplo. Até porque você tem um público e você pode colocar uma capa dura, um papel legal e cobrar caro. Por quê? Você tem o garoto que tem R$5 do lanche para comprar o gibi, mas você tem o nerd velho de 40, que já está mais ou menos estabilizado, que paga 30 conto ali numa história que ele tinha em formatinho, papel jornal, ele vai lá pagar 30, 50 pau para pegar um encadernado, capa dura, papel bacana.
É muito inteligente essa estratégia. Você falou em site coletivo de investimento e tal. Tem espaço para jovens talentos aí nesse mercado? Sim, muito. Mais no autoral, no independente? Mas, exatamente. Você tem... Quando a gente olha em quadrinho brasileiro, a gente tem que separar. Assim. Maurício de Souza é uma coisa, que é o pai de todos. é o produto de massa, é aquilo que vem de Turma da Mônica, e Turma da Mônica Jovem, vem de milhares de exemplares, isso é uma coisa. E você tem a produção nacional, que é mais autoral, que ou é independente ou mesmo por uma editora. Eu acho que tem lugar, nos dois espaços aí tem lugar para jovens talentos. Você vai ter pessoas com bom traço que podem emular o estilo do Maurício e trabalhar lá nos estúdios dele, sempre tem, a gente ouve falar que tem vaga. E você tem o cara que está aqui, que hoje a internet ajuda nisso, principalmente para o jovem talento. Eu conheço vários casos que o cara começou publicando no blog dele tiras semanais ou tiras diárias, e aí um belo dia uma editora foi lá, bateu na porta dele e falou assim, eu quero publicar essas tiras. Os jornais ainda dão espaço para essas tiras? Sim, e hoje você vê mais tiras nacionais do que estrangeiras nos jornais. Que você tinha lá no seu tempo de Flash Gordon, de Tarzan. Flash Gordon era preliminar de algum filme, né? Então, mas você tinha essas tiras dos syndicates, né, que vendiam isso dos autores. Você ainda tem, claro, Garfield principalmente, mas você tem muita tira nacional, desde esse pessoal mais da antiga, como Laerte, Angeli, como o pessoal que está chegando agora também. João Montanaro, por exemplo, na Folha de São Paulo. Esse mercado está consolidado ou tem espaço para crescer? Eu acho que ele ainda tem espaço para crescer em todos os sentidos, desde o mercado mainstream, que é o de super-heróis, que nós estamos falando dos grandes estúdios, até a produção autoral brasileira. Eu acho que ainda temos espaço. Eu acompanho esse mercado há bastante tempo como leitor, como fã, e eu já vi algumas ondas, assim, cresce muito no período, então no final dos anos 80 estava no auge, 90 deu uma caída, começo dos anos 2000 deu uma subida. Então eu não sei agora se a gente está numa onda, isso vai acabar, ou se... Eu acho que é irreversível, eu acho que agora, assim, por mais que diminua, nós vamos estar num patamar muito acima do que a gente já esteve em outros momentos. Eu tenho aqui alguns nomes, eu queria até que você enriquecesse essa lista, de novos talentos, né? Daniel Galera, Rafael Coutinho, Gêmeos Gabriel Bá e Fábio Moon. O que tem aí de novo? Nossa, tem um pessoal que já faz quadrinhos aí há uns 10 anos, pessoas que eu conheço pessoalmente. Will, Daniel Esteves, agora está meio... Mário Cal. Você tem um pessoal que hoje já é um pouco veterano, que já faz quadrinho, mas está aí na lida, o cara vai lá com uma banquinha, lá vendeu o quadrinho dele. E você tem novíssimos talentos. Eu conheci um menino ano passado chamado Felipe Nunes, que é um gênio. O João Montanaro, que eu citei agora, um cara que está fazendo tira para Folha, também um jovem impressionante. Camilo Solano, também bastante jovem, muito talentoso. Luiz, tem muita gente. E quais são os temas que esse povo novo aborda no quadrinho? É comportamental ou vai na linha do super-herói ainda? Não, você ainda tem algumas pessoas fazendo super-herói, mas muito pouco, muito pouco. Esses autores que eu citei trabalham muito essa questão mais isso, comportamental, existencial, muito dia a dia, rotina, muita coisa autobiográfica. Então o cara conta um pouco da passagem dele, da vida dele. Muita coisa de amigos que moram juntos e o que acontece naquele relacionamento, muita coisa de cotidiano, é o que você mais vê. O Mário Cal, que eu citei, ele tem uma websérie que saiu impressa chamada Terapia, que é sensacional, assim, isso, é muito existencial, é o cara discutindo questões com o terapeuta dele e depois levando esses problemas para casa, assim. E ele é muito impressionista, no sentido de que o ânimo dele é refletido ali no quadrinho, na arte, assim, é sensacional. Você, por exemplo, Peppa, a gente explica o sucesso de Peppa na questão familiar, né? Ainda que ingênua, né? O avô, a mãe e tal, mas é uma relação familiar. E tem outros que não tem nada a ver, tem até violência. Então, como é que se explica esse sucesso de tantas... Como eu tenho um filho de 11 anos, então, assim, eu sempre acompanho o que ele assiste, né? Desde Cocoricó, quando ele era pequenininho, até agora,
que ele vê no Cartoon Network esses programas que você falou, Hora de Aventura, Apenas um Show, são programas de humor nonsense, que até um adulto tem dificuldade de entender, e eles entendem, e tem cenas que realmente te deixam meio assim, pô, isso é estranho, né? Mas eu acho esses desenhos mais adequados ao que as crianças veem nos dias de hoje, no videogame, na novela, no dia a dia, no noticiário. De uma certa forma, eu até entendo a identidade de uma criança, a identificação de uma criança com esse tipo de desenho. Eu não entendo quando ela se identifica com um desenho tão inocente como a Peppa, por exemplo. O Patati Patatá, por exemplo, que é o básico do palhaço, lá da Relia, lá da né, Pimentinha, sei lá, um absurdo, né? E de repente é um fenômeno, né? Sei, mas não tanto como o Peppa, como o Show da Luna, que a gente estava vendo agora há pouco. Eu ainda não entendo o sucesso disso, sim, e o range que atinge de crianças, a camada de crianças que uma Peppa atinge é muito grande, de 3 a 12, é impressionante, assim. Haja vista que meu filho de 11 anos, que assiste esses desenhos mais malucos do Cartoon, estava assistindo Peppa outro dia e eu quis saber por que ele gostava de Peppa. E ele disse que não sei, ele não soube verbalizar o motivo daquilo chamar a atenção dele. E eu fiquei com essa dúvida. Assim. E é tão básico, né? Tá? O princípio das relações familiares, né? Sim, sem dúvida. E que é bom. Né? E uma animação que não tem grandes recursos gráficos, pobre, muito pelo até, contrário, né? Mas é pobre, acho que intencionalmente, né? Você vê que lá não é um problema de produção, né? E consegue, com aquela mensagem muito simples, muito lúdica, atrair as crianças. Eu não sei, é um mistério para mim. Os quadrinhos para criança continuam sendo os mais populares no Brasil? Eu acredito que sim, pelo menos em termos comerciais. Maurício de Souza está aí, não pode negar. E o Maurício de Souza, que é um cara muito inteligente e se cerca de pessoas inteligentes, criou há alguns anos, você vai lembrar, a Turma da Mônica Jovem, para pegar o público adolescente, que é outro fenômeno de vendas. Né? Teve 2 edições da Turma da Mônica Jovem, quando o primeiro beijo da Mônica de Cebolinha e o casamento da Mônica de Cebolinha, que, enfim, não quebrou a linha ali, mas essas 2 edições falam que vendeu mais de 500 mil exemplares, ou até chega a falar em 1 milhão de exemplares. Isso para o Brasil é um número absurdo, não tem nada que venda esse tanto. Então eu acredito que essa parte infantil, infanto-juvenil, ainda é muito forte. E o mangá vai muito nessa linha. Os mangás que mais fazem sucesso são esses, Naruto, Sailor Moon, que são voltados para um público mais jovem. Eu acho que dificilmente, você praticamente já respondeu, se ainda há oportunidade para fenômenos como a Turma da Mônica, que tem mais ou menos 2,5 mil produtos estampados em seus personagens em pelo menos 30 países. Não é mole, né? Não, aqui no Brasil não. Eu acho que quem pode fazer frente, na verdade é o contrário. Maurício de Souza é o único que faz frente às grandes marcas que estão na mão dos grandes estúdios que investem milhões de dólares por ano. Ele é o único, eu não vejo... Você falou do Patati Patatá, era uma dupla, um produto. Enquanto marca estava muito mal trabalhado, caiu na mão de uma boa agência de licenciamento e virou um fenômeno, pelo menos durante um tempo. Agora já caiu um pouquinho. Então você tem muitas oportunidades, não talvez como Maurício de Souza, que é um produto muito consolidado, né? São mais de 50 anos de história. Né? Mas eu acho que você ainda tem o produto nacional, principalmente com as animações que estão surgindo, Galinha Pintadinha, surgiu na internet, hoje também já está em vários países, tem oportunidade. Não acho que tem que pensar em estúdio Maurício de Souza assim, ou isso ou nada, mas tem muita oportunidade de ganhar dinheiro com licenciamento. O Jota, e a importância desses festivais para esse mercado e que festivais são significativos que você gostaria de salientar, por exemplo? Também é uma coisa que está crescendo muito. Né? Você tinha festivais regionais, eles são importantes em várias medidas, principalmente para o quadrinho nacional. É uma área... Então você tem, anos que você tem, acho que já são 8 edições, o Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, você tem um boom, um pico de produção nacional de quadrinho, porque o pessoal produz para vender nesse evento. E Piracicaba não é referência? Não? Piracicaba é um salão, né? É mais uma mostra, mais um concurso, é um salão internacional, não é um festival, não se vende quadrinho. Nesses festivais você tem grandes debates sobre temas relevantes, temas relacionados à inclusão, questões de gênero, temas mais técnicos ali de produção, mercado, e você tem muita venda de quadrinho.
2013, 2014 e 2015 a gente teve 2 edições da Comic Con Experience, e que eu acho que veio para também abalar o mercado, porque os organizadores trouxeram o formato das Comic Con americanas mesmo. Então, eu acho que levou os festivais de quadrinho para um outro patamar. E aí, como eu falei para vocês, tem de tudo. Desde ali a Cinemark, Netflix, Paramount, Universal, Disney, os grandes. Tem editoras menores, seus estandezinhos ali, também vendendo muito, e você tem lá a área do beco dos artistas, que eles chamam, mais de 260 mesas, algumas com 2 artistas, então se multiplica esse número por 2, ali vendendo sua HQ, trocando ideia, entre eles fazendo parcerias. Eu acho o festival fundamental, principalmente para o autor independente, é fundamental para ele desovar a produção dele e para ele ter novas oportunidades de negócio também. O que dá para melhorar nesse mercado? O que precisa melhorar nesse mercado? Tem lei de incentivo, por exemplo? Então, algumas coisas melhoraram a produção. Foi, como eu te falei, esses programas de mecenato, tipo o PROAC, e um outro programa do governo federal, o PNBE, que é o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, passou a comprar quadrinhos. Então, o que o governo federal faz? O que o MEC faz? Vai lá, comprava um monte de livro, e nós estamos falando em 50, 60 mil, que é uma tiragem absurda para o Brasil, para quadrinho brasileiro, ou até para livro, né? E distribui nas bibliotecas do país inteiro. Quando eles incluíram quadrinhos nessa lista, e aí não é para produzir o quadrinho, é comprar o quadrinho já feito, isso também deu um boom no mercado, porque as editoras falaram, opa, vamos lá. E aí começaram a pegar obras de domínio público, por exemplo, e fazer a adaptação para o quadrinho. Que é a Independência do Brasil, por exemplo. Independência do Brasil, por exemplo, obras do Machado de Assis, e aí você abriu um mercado de trabalho para roteiristas e desenhistas, foi um momento muito bom, e as editoras passaram a vender também, então, quer dizer, a possibilidade de vender para o governo expandiu o mercado. Eu acredito que o governo fez forte no PNBE já de 2015, talvez 2016 também, mas eu acho que a hora que as contas públicas, o dia que se acertarem, eles voltarem com isso, a gente volta a ter esse mercado aquecido. O dia que as contas públicas vão ser acertadas, a gente não sabe, mas é só votar direitinho que a coisa pode melhorar. Mas isso é para mostrar como assim, um pequeno movimento, às vezes, do governo, e é um valor que a gente sabe, em termos de orçamento da União, é nada, né? Se você pegar o PROAC de São Paulo, o prêmio é R$800 mil, ali são 20 projetos de 40 mil. 40 mil para o independente é muito dinheiro para ele fazer uma HQ. 800 mil para o governo não é nada. Então esses pequenos movimentos que não custam tanto, ajudam a aquecer esse mercado de quadrinho, que é um mercado muito carente, não de talentos, mas de recursos. Gente, queria agradecer a presença do Jota, uma aula sobre quadrinhos aí, espero que vocês comprem para ajudar esse mercado. E desejo a todos uma boa semana. Vamos enfrentar 2016 como ele precisa ser enfrentado, com otimismo e muito trabalho. Uma boa semana. Obrigado, Jota. Até lá, Luiz.